Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje a questão é da Unicentro 2020, questão de matemática, geometria espacial. Ela diz o seguinte: bom, ela começa com uma imagem, na verdade, né? Começa com essa imagem aqui, que é um cilindro, onde você pode perceber que a altura do cilindro é de 6 metros, tem uma espessura aqui e tem um diâmetro que vai daqui até aqui e mede 4,6 metros. Aí diz o seguinte: em um trecho de 6 metros de uma tubulação, cujo diâmetro é de 4,6 metros, que é o que está desenhado aqui, acabei de falar, né? Cabem cerca de 40,5 metros cúbicos de água. Usando-se π aproximadamente igual a 3, se preciso, é correto estimar que a espessura é, em metros da parede dessa tubulação, é de aproximadamente. Então, observe que aqui não é tudo água, né? A parte de água seria daqui, né, seria esse diâmetro aqui que é ocupado pela água. Seria esse cilindro que está por dentro, né? É como se fosse um cilindro com uma capa por fora, entre aspas, né? Essa capa seria a parede da tubulação. Então, o que acontece? Como se fosse um cilindro dentro de um cilindro maior, como se fosse um subcilindro, digamos, dentro de um cilindrão maior, que aí seria pegando também a espessura, né? Pegando a parede da tubulação. Ele me deu o volume de água, tá? Ele me deu o volume de água. Então, com esse volume, eu consigo achar esse diâmetro aqui do cilindro que é formado apenas por água, esse diâmetro interno, porque o volume é da água, então não entra a parede da tubulação. Como eu sei que volume de cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, aí passamos a ter o quê? Que aqui o volume é 40,5. O π ele deixou trocar por 3. Eu quero o raio e a altura é exatamente o trecho do cilindro. Observe que o cilindro está deitado, então a altura dele é exatamente essa parte de 6 metros. Aí vai ter r ao quadrado igual a 40,5 dividido por 3 vezes 16, dá 18 e passa dividindo. Tá? Essa continha que eu já fiz, r ao quadrado vai dar 2,25. Agora uma dica de continha aqui para vocês. Quando for tirar a raiz quadrada aqui dos dois lados, fica interessante, observe como às vezes fica interessante você escrever o 2,25 como 225 vezes 10 a menos 2. Não é a mesma coisa? Escrever 2,25 e 225 vezes 10 a menos 2? É, né? Porque se você fizer a operação aqui, a vírgula anda duas casas para a esquerda e volta a ser o que era antes, 2,25, né? Beleza, raiz de r ao quadrado, vou colocar r. A gente sabe que a rigor é módulo de R, mas eu já vou usar aquele, eu estou supondo aqui que R é positivo, afinal R é a medida de um raio, tá? A raiz quadrada de uma variável ao quadrado é o módulo dela, mas eu já sei que R é positivo de antemão, porque R é a medida de um raio, não faz sentido ser negativo, então eu não vou colocar módulo de R, eu vou colocar aqui direto R, né? Agora, como fica mais fácil aqui, raiz 225 é uma velha conhecida nossa, é 15. Tá? Mas qualquer coisa você pode fazer aí na mão para testar, mas você acaba decorando porque aparece muito essa raiz de 225. E 10 a menos 2, a raiz quadrada de 10 a menos 2, basta o quê? Eu dividir o expoente pelo índice da raiz, né? Então fica 10 a menos 2, fica menos 2 dividido por 2, né? Quando não tem nada aqui é como se fosse 2. Menos 2 por 2 dá menos 1. Conclusão. O raio da parte interna, né? O raio do cilindro que é composto apenas por água, mede 1,5 metros. Opa, se o raio mede 1,5 metros, o diâmetro, vou escrever em rosa porque ali eu pus em rosa, é 2 vezes o raio, que é 2 vezes 1,5 metros. Então, o diâmetro da parte de água apenas é 3 metros. Ok, então isso aqui mede, que eu marquei aqui em rosa, mede 3 metros. Ora, se tudo é 4,6, o que acontece quando eu pego 4,6 e tiro 3? Sobra 1,6. Então, esse pedacinho de cá, mais esse pedacinho de cá juntos, dão 1,6. Ou seja, cada um deles, vou fazer assim ficar mais claro, esse pedacinho e esse pedacinho, vale 0,8.
e 0,8. Por quê? Porque tudo para completar aqui esse diâmetro dessa ponta até aqui ficaria 3. Ficaria 4,6. Você tira 3, fica 1,6 para dividir nesses dois tequinhos aqui. O que, que são esses tequinhos? De 0,8 e 0,8. O que, que eles são? Exatamente o quê? A espessura da parede aqui, ó. É a espessura da parede. Isso é a espessura da parede. Portanto, eu concluo aí que a espessura da parede é 1,6 dividido por 2, né? Porque aqui tem dividido em dois pedacinhos. Então, você viu como é importante marcar no desenho para poder enxergar o que precisa mesmo. Então, a espessura é 0,8 metros. Beleza? De boa essa questão, tinha que interpretar com cuidado, principalmente focado na imagem, mas deu para aprender bastante coisa aí, né? Continuem praticando. Até a nossa próxima resolução comentada.